Olá pessoal, tudo bem? Aqui que está falando é o Albert, contador da J Soluções. Se você quer saber um pouquinho mais sobre prestação de serviço que cabe ICMS ou ISS, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão os nossos vídeos. Muito bem, gente, vamos aqui ao quadro. Fiz um pequeno resumo deste vídeo de hoje, que nós vamos falar a diferença, certo, da prestação de serviço de ICMS para ISS. É uma dúvida muito recorrente, que muita gente me pergunta. Então, através das suas perguntas, das suas dúvidas, eu estou trazendo aqui mais um vídeo para você, para esclarecer este assunto. Muito bem, gente, existe a prestação de serviço que cabe ICMS, existe a prestação de serviço que cabe ISS, tá, gente? Só para recapitular, ISS é Imposto de Competência Municipal, certo? Ela é regida pela Lei Complementar 116 e os códigos tributários de cada município, ok? A alíquota do ISS existe uma variação de 2% a 5%, onde pode ser recolhido dentro de guia própria de cada município ou através também do Simples Nacional, certo? Já o ICMS, que é um imposto de competência estadual, certo? Ou seja, cada 27 estados da federação tem o seu regulamento, o regulamento do ICMS, certo? Existe o Código Tributário Nacional, que é a famosa também Lei Candir, que trata especificamente sobre o fato do ICMS, mas, lógico, você tem que se portar aos regulamentos de cada estado, beleza? Então, assim, muita gente, o ICMS é circulação de mercadoria? Não. Além de circulação de mercadoria, você tem alguns serviços específicos. E eu vou falar aqui do fato gerador do ICMS relacionado aos serviços específicos. Então, por exemplo, serviço de transporte interestadual e intermunicipal, tanto de pessoas quanto de cargas. Então, por exemplo, gente, uma empresa aérea que faz o deslocamento entre o Amapá e São Paulo. Nesse caso, é um serviço de transporte aéreo, né? Ele transporta pessoas, serviço interestadual. Cabe, nesse caso, ICMS, beleza? Então, você tem que olhar no regulamento do seu estado que trata sobre esse fato gerador, beleza? Você tem uma empresa de transporte intermunicipal. Você vai aqui na rodoviária do estado, aqui da nossa capital, Macapá, vai se deslocar de Macapá para Oiapoque, pega o ônibus. Essa empresa de ônibus é uma operação, é um serviço de transporte de pessoas intermunicipal, né? E paga, nesse caso, também ICMS. Tranquilo, gente? Então, muito cuidado nesse quesito, nesse fato gerador que cabe o ICMS, serviço de transporte de carga, de passageiro. Então, por exemplo, as transportadoras, você compra uma mercadoria, você paga ICMS, mas além do ICMS, você tem aí o frete das transportadoras, enviando a carga, por exemplo, de São Paulo para o Amapá, né? Isso é irrelevante a gente comentar aqui com vocês. Outro serviço que cabe ICMS é serviço de comunicação por qualquer meio, inclusive geração, emissão, recepção e transmissão. Então, por exemplo, a rede de televisão, certo? É uma transmissão de uma programação. Isso cabe ICMS. As telefonias, empresas telefônicas, também cabe ICMS, tá, gente? Então, por exemplo, quando você for pegar a sua conta lá do seu telefone, das suas operadoras de telefonia celular, você vai identificar lá na fatura que você está pagando ICMS, beleza? Então, é um serviço de comunicação no qual você possui fato gerador do ICMS. Tá certo, gente? Aí um exemplo de documento fiscal é justamente, eu dei um exemplo aqui, serviço de as transportadoras emitem CTE, tá, gente? Conhecimento de Transporte Eletrônico, é o documento oficial das transportadoras. Mas, lógico, dependendo da sua atividade, tem um documento específico. Serviço de transporte de pessoas tem o BPE, que é o bilhete de passagem eletrônico, certo? Já está aí também, é um outro documento fiscal eletrônico. As transportadoras, além do CTE, tem o DTE,
que é justamente o documento que trata das informações das transportadoras. Enfim, esse vídeo não é especificamente sobre os documentos eletrônicos, mas para mostrar a diferença do fato gerador, da prestação de serviço do fato gerador do ICMS agora para o ISS. Então, assim, o ISS, como eu falei, é regido por uma lei complementar 116, certo? Lá tem o rol, uma lista de atividades que cabe prestação de serviço, beleza? E também os códigos tributários de cada município, certo? Cada município, os mais de 5 mil municípios, tem o seu código tributário, que muitas das vezes ele é muitíssimo parecido, até porque ele tem que seguir as normas da Lei Complementar 116, que é a Lei Geral do ISS, tá certo, gente? Aí eu citei aqui, olha, prestação de serviço de locação de veículo com motorista. Isso é um serviço de transporte. Nesse caso, gente, cabe o ISS. Observe aqui a diferença. Aqui você está transportando uma operação interestadual, intermunicipal, tanto de fardo de carga ou de pessoas. Aqui você está contratando um serviço, locando um veículo e com motorista. Observe a diferença. Aqui são situações, atividades diferentes, atividades econômicas diferentes. Nesse caso aqui cabe o ISS, tá? E nesse outro caso aqui cabe o ICMS. Inclusive, para quem é optante do Simples, muda os anexos, tá certo? Então, observe esse fato aí importantíssimo, tá certo, gente? Então, para exemplificar mais ainda, você já foi aí numa empresa, né, que loca veículo, né? Onde você vai lá, escolhe o veículo, tal, paga e você sai dirigindo. Nesse caso específico, tá? Somente nesses casos específicos, não se paga o ISS, tá? Existe uma normativa jurídica que, nesse caso de locação de veículo sem motorista, ou seja, só o veículo, não tem recolhimento do ISS, beleza? Uma dica aí para vocês. Mas, se você locou o veículo já com motorista, ou seja, ela deixa de ser apenas locação do veículo e sim passa a ser o serviço de transporte, tá certo? Então, é importantíssimo a gente relatar isso aqui para vocês. Então, eu contratei uma empresa para fazer a circulação desse veículo aqui na minha capital, Macapá, vou fazer o deslocamento para um bairro, a outro, enfim. Isso tudo cabe serviço de transporte. Essa aí é a grande diferença, serviço de transporte que cabe ICMS e serviço de transporte que cabe ISS, beleza? Por exemplo, as empresas em geral de motoristas, aí, empresas de ônibus, né, que faz aqui na operação local. Isso é um fato gerador no caso local, ISS, né? É diferente do ICMS das empresas de transporte, as empresas de ônibus que fazem linhas entre um município e outro, entre um estado e outro, que já é ICMS. Então observe as diferenças que têm que ser muito bem caracterizadas e relatadas aqui para você. Outras questões estão na lista dos anexos da legislação dos serviços, tá? Então, tanto na Lei Complementar 116 quanto no Código Tributário do município, existe uma lista de serviços que cabe o fato gerador do ISS, beleza, gente? É diferente aqui do ICMS. O ICMS, ele não tem uma lista de serviços. É somente esses serviços específicos que está lá no fato gerador. Geralmente, no início dos regulamentos de cada estado, fala lá em seus artigos iniciais o que compõe o fato gerador de ICMS. Circulação de mercadorias, serviço de transporte, intermunicipal, interestadual, de carga, passageiro, bens, enfim, tem lá o fato gerador, serviços de comunicação, então tem específico para ICMS. Já o ISS, ele tem um rol em sua legislação, lista de serviços que cabe o fato gerador, beleza? Outra questão, gente, documento fiscal. Assim como eu citei o documento fiscal do ICMS, eu estou citando o documento fiscal do ISS, que é a nota fiscal de serviço eletrônico, tá certo, gente? Você vai ter que emitir uma nota fiscal de serviço eletrônico para poder compor aí a comprovação da prestação de serviço e recolher seus devidos tributos. Então, gente, neste vídeo eu queria justamente diferenciar, certo? Diferença da prestação de serviço que cabe ICMS ou ISS, porque realmente é um pouco confuso. Algumas pessoas
Me perguntam muito isso, Albert, onde é que cabe ICMS, onde é que cabe ISS? São situações distintas que precisam ser colocadas aqui, mas observe uma coisa, por exemplo, empresas gráficas, é muito comum me perguntar isso, Albert, empresas gráficas, por exemplo, pode caber ISS, pode caber IPI, pode caber ICMS? Sim, depende do fato, certo? Por exemplo, se você compra uma mercadoria acabada para revenda, anexo 1, por exemplo, do Simples, é direto no comércio, né? Agora, se você compra produtos para processar, você compra os insumos para processar e assim produzir um novo produto acabado, isso é um processo de industrialização. Então, isso cabe além do ICMS, cabe IPI, né? Aí, por exemplo, se você é optante pelo Simples, aí já vai para o anexo 2 do Simples. Mas também existe o ISS específico. Por exemplo, uma empresa gráfica, eu te dou uma camisa e digo assim, olha, fulano, eu quero que você escreva o meu nome aqui na minha camisa. Isso é um serviço. Você forneceu a camisa, olha, eu tenho aqui minha camisa, meu paletó aqui, eu quero que escreva aqui para mim o meu nome aqui, todo bonitinho. Isso é um serviço, já aí sai da esfera aí do fato gerador do ICMS, do fato gerador do IPI e entra diretamente no fato gerador do ISS, prestação de serviço sujeita ao ISS, que aí, dependendo do Simples Nacional, pode ser anexo 3 ou, em alguns casos, anexo 4 ou 5, dependendo da atividade. Beleza, gente? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões, tá certo? Um abraço e a gente se vê.